Glória a Deus. Bom, meus queridos, nós estamos já há algum tempo nessa jornada com o apóstolo Paulo, entre cadeias e muitas adversidades, e mostrando aos poucos o teor do que nós chamamos de a obra missionária. Aqueles que quiserem servir ao Senhor com compromisso, com responsabilidade, com certeza hão de padecer alguma coisa. Pode voltar um pouquinho, porque estava antes, um pouquinho mais baixo no meu retorno aqui. Com certeza vão perceber que a obra de Deus não é uma coisa muito simples, né? Nós temos adversários, temos inimigos, e há sempre uma resistência da parte do inimigo em tentar impedir o avanço da obra de Deus e do nome do Senhor. Mas há uma coisa também que nós não podemos deixar de imaginar, de refletir, que as coisas na obra de Deus acontecem com a permissão de Deus. Mas quando Deus permite que situações como essa aconteçam, com certeza sabe que nós somos fortalecidos, somos edificados. Todas as provas, todas as lutas, todas as adversidades ajudam a nós nos consolidarmos cada vez mais como servos, como crentes firmes, né? E o texto de versículo 2 diz que quando foi decidido que ele foi colocado na mão de Júlio, da corte imperial, embarcaram no navio e partiram para costear a Ásia, indo ao mar, e indo a Aristarco de Tessalônica e tal. Partiram dali e navegaram sob a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos. Vai ver que é uma viagem longa, né? E quando eu pego esse contrário, vento contrário, eu também não posso deixar de observar a luta que nós enfrentamos ao longo da vida pela obra de Deus. Tudo que a gente vai fazer tem vento contrário, né? Vocês se lembram daquela tempestade que os discípulos sofreram num barco, quando Jesus terminou a multiplicação dos pães? E o vento contrário demonstra e naturalmente quer dizer alguma coisa, que nós remamos contra o vento, nós lutamos contra a adversidade. Por isso que a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, e eu costumo dizer que porta é uma coisa que a gente tem que derrubar, tem que ir lá e avançar. Nós somos o ataque, não a defesa. Então o vento vem de lá para cá e nós enfrentamos com toda a força, com todo o ímpeto, porque ao longo da vida nós precisamos saber que o ministério, a obra de Deus, tem luta, tem prova, tem perseguição, mas os propósitos de Deus sempre se cumprem. Porque não tem como ele não se cumprir, porque é plano de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. E eu posso observar que na vida cristã, independente de você estar num navio ou numa obra missionária diretamente, mas só o fato de você ter uma vida cristã pautada nos princípios da vontade de Deus, só o simples fato de você querer ser fiel e justo diante de Deus, você também vai enfrentar contrariedade na vida, nas coisas que vão bater na sua direção. E às vezes nós não conseguimos compreender isso. Por que está tudo errado? Por que comigo não funciona desse jeito? Por que eu tento fazer isso? Porque eu estou fazendo certo, eu estou fazendo a obra, eu estou andando certinho. Por que a coisa vem tão forte desse jeito? Por que Deus não resolve isso para mim? Por que Deus não põe a mão, não cura? Por que? É a pergunta que todos nós fazemos diante das muitas adversidades. Mas Deus sempre permite, porque os planos de Deus não são como os nossos. Os dias de Deus, as horas de Deus não são exatamente como as nossas. O que Ele planejou vai acontecer no momento que Ele realmente quiser. Então, quando chegaram a Lícia, acharam ali o navio de Alexandria, que ia para a Itália, e então eles foram colocados todos nesse navio em direção à Itália. Navegaram vagarosamente, muitos dias, tendo chegado com dificuldade de fronte de Onido, não nos sendo permitido prosseguir por causa exatamente da contrariedade do vento e porque sempre havia dificuldade. E a obra de Deus no dia a dia, que às vezes você pensa assim, no dia a dia, né? Às vezes a gente coloca um obreiro lá no trabalho,
ou você está num ministério qualquer dentro da igreja, e no dia a dia você começa, não anda, ai meu Deus, é complicado, e aconteceu isso, caiu aquilo, resolveu aquilo, o vento levou isso, tanta coisa que acontece, e você não entende por quê, e pergunta-se, por que eu estou fazendo a obra de Deus? Porque o plano é de Deus, porque tudo aqui pertence a Deus. E mesmo assim, Deus, Ele tem um controle de todas as coisas, mas Ele deixa as coisas andarem conforme a natureza. Vai chover, então deixa chover. Vai fazer sol, então faça sol. Vem tempestade, vem tempestade. É aí onde eu costumo dizer que algumas doutrinas aí, entre aspas, que se forjaram aí ao longo dos anos, tem a mania de dizer que tudo que acontece, que Deus está no controle e que você só vai ter bênção e sucesso e que o Senhor vai sempre proteger. Mas olha, quando acontece a adversidade, acontece para todos. Se chover, por isso que às vezes quando Jesus contou a parábola da casa na areia e a casa na rocha, ele montou duas situações e disse que houve, em ambos os casos, soprou o vento, a chuva caiu, encheu os rios e transbordaram, sopraram e deram com ímpeto sobre a casa, sobre ambas as casas. Só que uma caiu, a outra ficou em pé, normalmente. Mas o problema não estava porque uma não ventou e a outra não ventou. Não, estava na edificação da casa. A maneira como se edificou a casa é que se manteve. A maneira como nós firmamos a nossa fé. A convicção que nós temos em Deus, na palavra de Deus, como nós nos sustentamos por meio da graça que o Senhor nos deu, da fé, da palavra, do alicerce que nós fizemos. Aquele cristão que vive a vida no banho-maria, com certeza na hora da fúria do vento, da tempestade, não subsistirá. Então, eles navegaram, costearam penosamente, chegaram a um lugar chamado Bons Portos, e então, depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, já passando o dia de jejum, Paulo já os admoestava dizendo, senhores, nós vamos ter problemas, nós vamos ter dano, prejuízo, não só de carga, não só do navio, mas também das vidas, nós estamos em risco. Mas sempre tem aquela pessoa que a gente pensa assim, mas por que esse cara não escuta, gente? Por que eu falou? Porque quem decide são os marinheiros, são os comandantes do navio, é o piloto lá, o responsável pela embarcação. E a palavra de Paulo, de um preso, o que vai valer ali? O comandante, com certeza, os outros, né? O centurião, inclusive, que era o responsável, dava mais crédito à palavra do mestre do navio, que estava ali, o que ele dizia. O Paulo era só uma sugestão. Mas tudo que ele disse foi acontecendo. E não sendo porto próprio para invernar, a maioria deles disse, não, vamos sair daqui, vamos dar um jeito vamos chegar lá na frente, em Fenice, e aí passamos o inverno, porque lá tem mais estrutura, e tem um porto em Creta, e vamos dar um jeito de ficar por lá, é melhor. E aí veio, de repente, deu aquela aliviada, o vento começou a soprar mais devagarinho. Tá vendo? Está na hora, vamos aproveitar agora. Entraram todos e navegaram. Então, aí eu entendo que Deus realmente faz as coisas acontecerem do jeito dele. Fez todo mundo acreditar que o tempo estava melhorando. Mas quando eles entraram, soprando brandamente o vento e pensando que eles ter alcançado o que desejavam, levantaram o âncora, foram costeando mais de perto a ilha de Creta, mas não demorou muito, desencadeou-se do lado da ilha um tufão. E aí então a coisa já vem mais perigosa. Sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir o vento, cessamos a manobra e nos deixamos levar. Agora quem manda não é mais o marinheiro. Agora quem manda não é mais o piloto. Agora quem manda é Deus. Quem manda é Deus. Você já parou para pensar que às vezes acontece alguma coisa com você, alguma adversidade? Você já parou para pensar que às vezes você erra a trilha, ou acontece um acidente, acontece alguma coisa, e que de repente você vai parar num lugar que você nem imagina, mas que está no plano de Deus?
Você já parou para pensar que às vezes acontecem coisas na vida que você diz assim, mas por que eu vim parar aqui? Por que eu cheguei nessa situação? Por que isso aconteceu? E você sabe e percebe depois que Deus tem planos para isso, para a vida de pessoas que estão ali, para usar você em alguma situação, alguma coisa está acontecendo. Deus tem planos aqui na vida de Paulo. Ele tem um destino, e o destino é César. Mas até chegar no destino, Deus é quem rege. Deus é quem decide. Deus é quem faz o que quer que aconteça. Você tem um destino final. Você tem uma meta lá na frente. Talvez Deus tenha um plano para a sua vida que está bem certinho no entendimento dele, no coração dele. Diz assim, olha, vai acontecer assim, assim. Mas até chegar lá, é Deus quem dita as normas. Não sou eu que dito as normas. Pelas minhas regras, pelas minhas decisões, eu faria assim, assim, tal, resolve tudinho direitinho. Mas eu não vejo o amanhã. Eu não vejo o outro lado. Eu só vejo aqui o que está na frente dos meus olhos. Os olhos físicos. Só Deus vê o futuro. Só Deus vê o amanhã. Só Deus sabe exatamente o que vai fazer. E por isso Deus faz com que todas as coisas aconteçam, mas Ele é que diz a trilha. É Ele que escolhe o caminho. Ah, eu vou por aqui. Não, mas eu quero que você vá por aqui. E não por ali. Então, nós fomos, segundo o texto, né, do narrador, açoitados severamente pela tormenta. E nós tivemos que começar a aliviar o navio, jogar as coisas fora. Descarregaram, nós mesmos jogando as próprias mãos, lançamos a armação do navio, jogamos até, vamos dizer, a carcaça, agora as velas, tudo que tem direito, já foi tudo, aquela armação já foi embora, nós estamos agora à mercê do que Deus quer fazer comigo. Deixa eu dizer uma coisa para você, quando você insiste em fazer do seu jeito e Deus diz assim, peraí, eu tiro tudo, e você agora vai ter que ficar do jeito que Ele quer. Porque agora não tem volante, agora não tem proa, agora não tem leme, agora só tem a mão de Deus. Sabe que eu costumo dizer, às vezes quando eu medito naquelas tempestades que aconteceu no mar com Jesus, com os discípulos, né? Aquele dia, um dia desse, nós estávamos com as crianças aqui, contando aquela história para as crianças, e a gente sempre tem que meditar um pouquinho, e eu imagino assim, no mar, é uma situação bem atípica, né? Você não tem onde se agarrar. No mar, o exemplo do mar é porque não tem onde você dizer assim, peraí, escora ali, encosta aquilo lá, vai ali mais para a margem. No mar não tem margem. Está lá no meio, está tudo para longe. E segundo dizem os ditados populares, o mar também não tem cabelo. Se tivesse, você agarrava nos cabelos e dizia, eu me salvo pelos cabelos aqui. Não, você não tem onde se segurar. Então, se você estiver no mar, qualquer pessoa que estiver no mar, como Jonas esteve, como os discípulos estiveram, como várias vezes os homens de Deus passaram por isso, só existe uma mão onde você pode segurar, e é a mão de Deus. Quando você está no mar, isso representa alguns momentos que você se encontra em tempestade na vida, em muita adversidade, momentos em que as coisas estão totalmente contrárias ao que você pensa, e que você diz, meu Deus, o que é que eu posso fazer? E a resposta já está implícita, você não pode fazer absolutamente nada. Só quem pode fazer alguma coisa é Deus. É nesse lugar, é no mar, onde só Deus pode fazer. Eu costumo dizer que em alguns lugares, tem muitos lugares que você entra porque tem dinheiro. Tem outros que você entra porque tem um carrão. Outros você entra porque tem uma credencial ou uma patente. Outros você entra porque tem amigos para te colocar lá dentro. Mas tem lugar que você só entra de joelho. Só se falar com Deus. Porque Ele é o único passaporte que tem para você atravessar uma tempestade. E é por isso que esses homens de Deus estão aqui. Então, olha o que acontece. Não aparecendo, já tinha alguns dias que ninguém via nem sol nem estrela caindo sobre eles. Dissipou-se completamente a esperança de salvamento. Ninguém acreditava mais que sobreviveria. Sabe que você está num voo, né?
e de repente diz assim, olha, não tem absolutamente nada, faltou a gasolina, e não tem, a gasolina foi embora, vazou, e você está lá nas alturas, você diz assim, aqui não tem mais jeito, não tem como sair. Um barco daquele no meio de uma tempestade, no meio de um mundo sem ninguém, sem nenhuma perspectiva, diz, aqui não tem jeito, já jogaram as armações fora, não tem mais vela, não tem mais nada, aqui nós estamos à mercê do tempo. Qual é a saída que nós temos? Nenhuma. Todos vamos morrer. Mas olha só o que acontece. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, senhores, é bem verdade que eles deviam ter me atendido quando eu falei para não ir para Creta, para evitar esse dano. Mas agora eu aconselho bom ânimo para vocês, porque nenhuma vida se perderá entre vós. Agora quem está falando é a voz de Deus, porque ele disse assim, porque essa mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sirvo, de quem eu sou e a quem eu sirvo, ele esteve comigo dizendo, Paulo, não temas, é preciso que você compareças a César. Isso já é, quantas vezes o Senhor veio falando isso? Lá em Jerusalém, quando Paulo estava naquela aflição, todo mundo querendo matá-lo, o Senhor lhe apareceu de madrugada, o anjo do Senhor disse assim, não tem problema, você vai a Roma. Ele apelou para César lá na frente de Festo. Agripa não o libertou depois de tão entusiasmado com o seu discurso, porque ele tinha apelado para César. Agora eles estão no meio de uma tempestade, não tem aonde se segurar, o barco já está praticamente naufragado. Mas Paulo está dizendo assim, mas eu vou até o César. E aí, para começar, para melhorar a situação, o anjo do Senhor que disse assim, você vai até César, então escute bem o que ele me falou, que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Então eu posso falar, não por mim, mas no nome do Senhor, nós vamos viver. Podem comer e dormir. Sabe como você está numa luta, numa prova, que eu vou imaginar que você está, sabe, que já teve aquele momento que você passou por uma angústia tão grande, que você diz assim, não vou comer não, não quero comer não, eu quero morrer. Eu não quero mais viver, eu quero morrer. O próprio Elias passou por isso. Senhor, eu quero morrer, me mata. Eu quero morrer. Meu pai já morreu, minha mãe já morreu, eu não quero mais viver, não quero mais, eu quero morrer. E o Senhor, o que fez com Elias? Botou ele para dormir. Quando ele acordou, ele disse, come. Come, que o alimento é que dá uma forcinha para a gente acreditar e, né, resistir. Né? Quando você está muito já para baixo, sem querer comer, de repente o Senhor vem, o Senhor trata o Elias, dando a ele o sono e o alimento. E só o fato de ser o Senhor ali perto, o anjo do Senhor, calma, fica tranquilo, olha, o Senhor mandou aqui para cuidar de você, você vai, come, então, vamos dar um lanchezinho, arrumei um pãozinho para você aqui, fica tranquilo, dorme mais um soninho aí, tá? Acordou de novo, come mais um pãozinho aqui, tá quentinho, do jeitinho, bem arrumadinho, na brasa, bem gostosinho, faz aí um lanchezinho, dorme de novo, se você quiser. Deu força para Elias caminhar 40 dias e 40 noites sem parar. Isso é um lanchezinho reforçado, né? Uma coisa boa. É a maneira como Deus cuida. Paulo está dizendo para esses homens, comam, por favor, comam. Porque nenhuma vida se perderá entre vós. Porque esta mesma noite o Senhor me falou isso, dizendo, não temas, porque você vai comparecer a César. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo como Ele me disse. Nós vamos parar numa ilha aí, mas pode ter certeza que vamos chegar lá. E quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro do mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que estavam chegando perto de terra. Jogaram a âncora, 20 braças. Dá mais uma navegadinha, 15 braças.
Como poderia acontecer? Era meia-noite, né? Poderia bater numa rocha, fazer alguma coisa. Jogaram as 4 âncoras, pararam ali e ficaram orando para o dia amanhecer. Meu Deus, ajuda que passe essa noite, que nós sobrevivamos aqui, né? Lançando o prumo, acharam, e receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram, né, as popas, e procurando os marinheiros fugir do navio. Já estava todo mundo querendo os marinheiros fugir do navio, e tendo arriado o bote do mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, você não vai conseguir salvar ninguém. Porque na hora do aperto, né, na hora da luta, né, o marinheiro diz assim: eu vou ficar aqui, vou pular aí fora, vou me salvar, pronto, não vou ter nada. Aí nessa hora ninguém tem nada a ver com preso, ninguém tem nada a ver com navio, ninguém tem nada a ver com nada. Todo mundo quer salvar a sua própria vida. Mas salvar a vida, às vezes, dessa forma. Então os soldados lhe cortaram as âncoras, lhe cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem. Comam, hoje é o 14º dia que vocês estão esperando sem comer. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disso depende a vossa segurança. Pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Você acredita sempre nessa coisa de Deus? Sabe quando Deus fala uma coisa para você? É um momento assim que você diz assim: meu Deus, o que vai ser agora? Como vai ser isso agora que se passa agora comigo? E tem hora que você vê na frente todas as esperanças esgotadas. E o Senhor usa uma palavra como essa, dizendo assim: olha, não se preocupe não, nem um fio de cabelo. Quem faz questão de um fio de cabelo? Quem faz questão de um fio de cabelo? Ninguém faz questão de um fio de cabelo. O cara perde os cabelos da cabeça tudinho e fica rindo para as paredes. E não chora e não morre. Quem faz questão do fio de cabelo? Mas Deus, para dar importância e para dizer o quanto você é importante para Ele, Ele diz: você não vai perder nenhum fio de cabelo. Mas se eu perder os cabelos tudinho da cabeça e ficar vivo, não está bom? Mas Deus quer mostrar para você que Ele cuida de você por inteiro. E essa expressão do fio de cabelo significa assim: eu cuido de tudo, eu cuido de você todo, eu protejo você, sua vida, seu corpo, sua saúde, seus bens, seus negócios, seus interesses, seus projetos, sua vida espiritual, sua alma, e até um fio de cabelo não vou deixar você perder. É a forma como Deus garante, e Deus está garantindo exatamente para mostrar que nós estamos completamente nas suas mãos. Tendo dito isso, tomou o pão, deu graça na presença de todos, e depois de partir começou a comer. E todos então começaram a comer. Agora você entende por que Paulo está nesse barco? São 276 homens, que todos morreriam. A presença de Paulo ali naquele navio salvou 275 pessoas. Além da dele. É plano de Deus. É a mão de Deus. É a direção de Deus. É o que Deus faz usando pessoas que estão entregues à sua vontade. Isso é, em todas as hipóteses, 276 pessoas estão ali sendo animadas e encorajadas, e todos cobraram não só para liderar, não só para encorajar, não só para dar esperança, não só para dizer vamos lá, não só para ter ideias, sugestões, saídas, mas alguém para falar no nome de Deus. Alguém que pudesse assim, eu represento aqui a voz de Deus a nosso favor. E Deus é a nossa segurança. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, e agora até o trigo que eles tinham jogaram no mar.
Agora sim, depende-se completamente do Senhor. Então, eu acho que na vida cristã é assim. Tem um dia que a gente confia naquilo que o Senhor nos deu. Um dia a gente confia na força, na saúde. Outro dia confia no recurso. Mas tem um dia que você não tem em quem confiar. E nem em que confiar. E nem onde se apegar. Onde segurar-se. Tem um dia, tem um momento na vida que um cristão precisará ter a experiência de dizer assim: agora eu só tenho Deus para me agarrar a Ele. E se Deus é por mim, então eu estou seguro. É mais seguro na presença de Deus em qualquer lugar do mundo do que num castelo forte. Só o Senhor e a nossa segurança. Refeitos. Quando amanheceu o dia, eles reconheceram que estavam em terra, não sabiam que terra era, mas avistaram uma enseada que havia na praia e consultaram entre si se não podiam encalhar-se ali no navio. Levantando âncoras, deixaram ir ao mar, largando também as amarras do leme, lançando a vela na proa ao vento, dirigiram-se para a praia, dando, porém, no lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio e a proa encravou-se, ficou imóvel, pronto, mas a popa se abria pela violência do vento. Agora chegou no ponto de dizer assim: aqui agora não tem mais para onde ir. Os soldados tinham uma ideia: matamos os presos, ninguém foge. Soldado do coração bom, né? São presos mesmo. Não vale nada para a cultura, para a sociedade. Mata todo mundo aí, ninguém foge. Mas olha só, irmãos, como é uma pessoa diferenciada no meio. Aqueles soldados, eles já teriam morrido pela violência do vento e do mar. Se não fosse pela violência do vento e do mar, eles agora seriam mortos pelos soldados. A fim de que facilitaria, claro, não vamos dizer que sobraria aí 50 pessoas, 20 pessoas, né? 250, vamos supor que 250 fosse preso, sobraria o restante, ficaria mais fácil sobreviver. Mas Paulo fez tamanha diferença que o centurião, diz o texto, que para poupar a vida de Paulo, não deixou matar os presos. Como Deus usa um servo dele para salvar a vida de todos. Escute, pode ser que você não saiba, mas você, em qualquer lugar que você se colocar na vontade de Deus, você é um instrumento de Deus. E Deus pode usar você. Querendo salvar a vida de Paulo, o centurião não deixou, impediu de os fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. E então, quem sabia nadar, pulou na água e foi para a beira da enseada lá na praia. Quanto aos demais, que se salvam em tábuas, em destroço do navio, pedaço de coisa lá que encontrasse. E a Bíblia diz assim: e foi assim que todos se salvaram. O que foi que Deus disse a Paulo? Deus te deu a todos. E todos se salvaram. Deus não fala uma coisa para não acontecer. Não é pela metade. O que ele diz está dito. O que Deus falou para você? Você conhece a Escritura. O que Deus falou para você pela Bíblia, o que Deus falou para você no seu coração. É assim que vai acontecer. A vontade de Deus acima de todas as coisas. Amém? Ok, vamos agradecer ao Senhor, pastor.